Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você esteja no mundo. Aqui é a Patrícia Lacerda, da plataforma Fall Solutions, e hoje a gente está com a doutora Aline, diretamente da Alemanha. Tudo bem, doutora? Olá, prazer a todos. Uma honra te reencontrar, né, depois do Rio Innovation e agora aqui falando na sua startup. Pois é, não é? Foi muito, muito bacana isso, né? Você entrou em contato comigo através de uma rede social. E aí a gente estava conversando, e você falou que tinha se encontrado comigo num evento aqui no Rio de Janeiro. Poxa, muito bacana. É importante a gente ser visto, né? Essa é uma das grandes lições da advocacia, né? Eu acho que também de qualquer outra profissão. A gente tem que estar sempre aparecendo para a gente poder ser lembrado. Exatamente, é isso eu sempre falo para as pessoas que me procuram. Quem não é visto não é lembrado, principalmente quem ainda está em começo de carreira e visa ter uma carreira internacional, né? Tá nas redes, se comunicando, fazendo network, é super importante. E essa vai ser uma das pautas que a gente vai conversar hoje. Vou fazer aqui uma apresentação da doutora Aline. Ela é advogada inscrita no Brasil e em Portugal, é diretora da ABA Alemanha e vice-presidente da Comissão de Direito Imigratório. Ela é especialista em Direito Digital pela UERJ e pós-graduanda em Direito Empresarial pela EBRAD. Reside na Alemanha desde 2022 e atua assessorando micro, pequenos e médios empresários em demandas relacionadas ao negócio. Também é assessora jurídica na empresa TechBaum. Como forma de ampliar a área de atuação, iniciou parcerias com advogados em vários países para prestar serviços relacionados a direito internacional e imigração. Primeiramente, antes de mais nada, eu queria te agradecer você ter arranjado esse tempo aí na sua agenda para poder bater esse papinho com a gente. E hoje a gente vai falar sobre a advocacia na Europa, né? Oportunidades e desafios, e justamente onde a doutora está inserida, né? Então, poderia começar contando um pouquinho para a gente como que começou a advocacia, a advogar nessa área internacional, um pouquinho da sua trajetória, por que a doutora foi parar na Alemanha? Então, antes de iniciar esse tema, assim, tem que ter um contexto, né? Claro. Eu nunca me imaginei advogando no exterior, então isso não era um sonho, nunca foi uma... Eu nunca sonhei com isso. Eu vim para a Alemanha por causa de amor, né? Eu namoro, vou casar, né? Mas eu tenho um relacionamento com o alemão desde 2016. Então, assim, a minha relação com a Alemanha começou em 2016. Eu vinha como turista, ficava pouco tempo, voltava, enfim. Depois na pandemia, eu me formei, me graduei na pandemia. Então, você imagina como é que foi. Eu não sabia o que viria depois. E a gente conversou e viu que seria uma boa oportunidade da gente ter essa relação próxima, porque manter um relacionamento à distância não é fácil. Decidi, peguei minha carteira da ordem e vim para a Alemanha em 2022. E aí começa toda a história, porque existe uma vida de turista e existe a imigrante, né, que tem mais deveres do que direitos. Então, assim, a minha história com a Alemanha profissional começa em 2022 e foi uma loucura, porque realmente nós do direito não temos nenhuma noção do que é carreira internacional, advogar no exterior. Eu lembro que no tempo de faculdade ninguém falava disso. O tema, os sonhos eram ou concurso ou entrar num grande escritório. Então, assim, eu não tinha muita noção do que seria a minha vida aqui na Alemanha. Só que aí você começa a seguir as pessoas no Instagram, né, os advogados, aí você começa a conversar e ter informações que é possível trabalhar, né, na Alemanha, na Europa, enfim. E aí sim se abriu os meus horizontes. Quando você fala do meu currículo é todo empresarial, né? E hoje eu vi que eu tinha que abrir para a área de direito internacional e migratório, porque realmente são as áreas que é a porta de entrada do advogado no exterior. Todo mundo começa por essas áreas, porque
Imigratório, você não precisa, em alguns países você não precisa ser advogado para assessorar nessa área. Então, assim, acaba que é um serviço que a gente consegue fazer, que é administrativo. E aí as pessoas, quando estão mais seguras, né, com o idioma, com tudo, elas começam a migrar para outras áreas. E essa é a minha intenção, né? Esse é o meu planejamento de carreira. Maravilha, maravilha. Então, a doutora está na Alemanha há cerca de um ano, mais ou menos, né? E como Muitas foi aventuras. E como que foi esse processo de adaptação? Assim, o alemão ele é bem diferente do povo brasileiro, né? Teve muita dificuldade para se inserir dentro desse contexto? Ou foi algo mais assim tranquilo, pelo fato de você também já ter um relacionamento? Essa questão de adaptação com o pessoal aqui, né? Porque eu moro numa Dorf, que a gente chama que é uma aldeia, é uma cidade pequena. Então, assim, é uma vida diferente de quem vive em Berlim, em cidades grandes. Foi tranquila, porque todo mundo já me conhecia, né? Agora, o idioma, sobreviver, é um problema. Por quê? Porque eu ainda sou muito dependente, né? Eu ainda sou muito insegura com o idioma, então eu ainda não consigo ir sozinha num banco, por exemplo, né? E a gente tem que ter essa clareza. Não vai chegar aqui um ano, mesmo que você estude, faça os melhores cursos, você não aprende assim, né? Há exceções, mas o idioma para mim está sendo a pior parte. A cultura em si, os alemães, eu aprendi, né? Hoje eu entendo a cultura. Os alemães, diferente dos brasileiros, eles são mais fechados porque eles não te conhecem, né? Depois que eles te conhecem e criam uma amizade, é totalmente diferente. Os brasileiros, eu te conheci hoje, já é amiga, já te chamam para Melhor trocar amiga. idade. Aqui não, tem eles sabem dar uma distância, né? De quem é amigo, quem é colega. Uhum. Então, assim, você acaba se acostumando, né? Essa é a verdade. Então, para você, eu sempre falo que imigrar não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Você tem que se adaptar ao idioma, você tem que se adaptar à cultura, ao clima, tá? O clima aqui, o inverno é tenebroso. Eu gosto de frio, mas o frio aqui é punk. E a saudade da família, dos amigos, é assim, você tem que querer muito, né, para morar em outro país. Principalmente um país como a Alemanha. Mas eu adoro, porque é um país de muita oportunidade. Então, assim, se você quer criar o seu negócio, tem muita oportunidade, porque tem muito brasileiro. E onde tem brasileiro, tem espaço para advogado, para as outras profissões, entende? Então, assim, eu amo morar aqui, mas está sendo um desafio. Não vou falar mil flores, não, é difícil. Mas foi a escolha que eu fiz, né? A gente tem resultado das escolhas que faz. E aí, justamente falando nesses desafios, quais são as suas impressões sobre ser uma advogada mulher e estrangeira na Europa? Você enfrenta muitas dificuldades ou você acredita que, pelo fato de você ser mulher e estrangeira, não, isso aí não influencia em absolutamente nada? O que você sente? Assim, quais são as suas impressões sobre o assunto? A gente já tinha conversado sobre isso, né? Eu vou ser bem sincera. Dificuldade você vai encontrar em qualquer lugar do mundo. Mas, para mim, comparação um ano atrás entre Brasil e Alemanha, eu tive muito mais barreiras no Brasil do que aqui. Porque aqui eu sou mais uma imigrante, né? Essa é a realidade. Então, assim, a minha competição é com os outros imigrantes. É a questão de aprender o idioma, é a questão de se capacitar, né? De se vender, né? De entrar nesse mercado. No Brasil, que era a minha terra, né, o mesmo idioma, eu não tinha oportunidades, sabe? Era muito difícil ter oportunidades. Então, eu sempre falo que eu sinto mais esses desafios, né, racial, né, social no Brasil do que aqui, porque aqui realmente não é a minha terra, né?
Então, esse problema eu já esperava que eu sofreria algum tipo de racismo, porque você é mulher. Tem aquele estigma, né? A imagem da mulher brasileira ser prostituta, né? Então a gente sabe disso. Só que tudo bem para mim, sabe? Eu já vim com a cabeça preparada para isso. Para mim, eu não estou preparada quando eu chego no Brasil e eu tenho que me justificar que eu não sou. Quando eu estou com meu noivo, ele é alemão, eu sou automaticamente considerada prostituta, porque ele é um branco de 2 metros, né? E eu sou negra, enfim. Ou então questão de trabalho. Você pode ter o currículo que for, mas não consegue ter nenhuma oportunidade. Então, para mim, hoje, comparando, foi mais difícil no Brasil, porque aqui eu sei das dificuldades que eu vou enfrentar, né? Idioma, capacitação e tudo. No Brasil, eu não entendo o mercado, eu não entendo as pessoas. Pesado, né? Mas é uma visão que eu não vejo ninguém falar, sabe? Eu não vejo ninguém abordar isso. Não, é importantíssimo, tem que falar mesmo. E nós aqui somos, a gente tem, é um dos países que mais tem advogados no mundo. Eu acho que, salvo engano, a gente só perde para a Índia. A gente tem um advogado para cada 164 brasileiros, né? Então, assim, existe campo de atuar, aquelas áreas tradicionais, realmente, né? Se você for fazer aquele beabá, não acaba que a nossa profissão ela acaba sendo muito desvalorizada, digamos assim, porque a oferta é grande, muito, muito grande. Então, os advogados acabam exercendo o trabalho em troca de valores, uma remuneração bem baixa. Mas existe uma área, um campo de atuação muito maior do que aquele que, como você falou agora no começo, que é apenas aquelas áreas tradicionaisinhas do direito, que você trabalha com contencioso civil, com contencioso trabalhista. Existe algo muito maior do que isso e que as pessoas ainda não colocaram luz suficiente para enxergar que ali existe uma oportunidade, né? Eu não sei essa forma de ensino, né, que existe. São muitas universidades oferecendo curso de direito, né? A gente tem esse problema. Só que eu não sei esse método de ensino do Brasil, eu não entendo, sabe? Eu acho que deveria explorar mais outras áreas, abrir o leque, né, para os jovens, principalmente, que estão ingressando agora. Acho que está mudando, né? Porque agora a gente tem a questão da proteção de dados, né? Inovação. Eu acho que essas áreas estão chegando e a gente está vendo que existe uma demanda muito grande. Mas realmente é um mercado que é muito fechado. Você sai da faculdade, ou é criminalista, ou é trabalhista, ou é civil. Não tem. Hoje aqui na Alemanha você vê cursos, né? Direito da moda, direito aeroespacial, são muitas áreas, sabe? Então você fica até perdido, porque são tantas oportunidades que só basta você se jogar. Óbvio, vai ter que aprender o alemão, vai. Mas tem áreas que você não precisa, tem o inglês, sabe? O alemão é difícil, mas não é empecilho. Você com o inglês consegue trabalhar. Mas isso é uma visão que as pessoas têm. Eu tenho que saber do alemão, eu não vou conseguir. Não, tem oportunidade para todo mundo. Eu conheci gente que nem fala alemão, nem inglês, e está no mercado. Então, assim, você procurar, procurar a sua oportunidade, ou criar a sua própria oportunidade, que é o que eu estou fazendo hoje, né? Com certeza, doutora. E aí, aproveitando também, a doutora é inscrita na Ordem Portuguesa, e aí eu gostaria de saber se o exercício, se pelo fato de ser inscrita na Ordem Portuguesa, isso facilita o exercício da advocacia em outros países da União Europeia, e como que funciona na Alemanha, né? Se precisa ter uma inscrição na ordem alemã para poder exercer a advocacia, ou se você consegue fugir para outras áreas, ou para uma coisa mais administrativa, como é que funciona? Então, eu fiz a minha inscrição esse ano, foi uma semana antes de suspender, então eu fiz a minha inscrição e suspenderam uma semana depois. Com certeza, né, estar inscrita em Portugal, né, que é um país, faz parte da União Europeia, isso abre portas, né, para qualquer país
que esteja dentro da União Europeia. Mas eu conheço gente que atua e não tem inscrição, atua de forma administrativa, né? Então, no caso da Alemanha, você tem alguns meios de você se inscrever como advogado, né? E agora eu estou fazendo essa pesquisa para saber qual é que eu me encaixo, porque aqui você pode ser síndicos, né? Que é o advogado que trabalha para a empresa, representando a empresa. Você pode se inscrever como advogado internacional, que aí você atua só na área do direito que você é formado, né? Então, atuaria com direito brasileiro. Uhum. Ou você pode tentar começar a se inscrever como advogado europeu, que aí esse é o caminho que a maioria faz. Se inscreve como advogado europeu, aí precisa de um advogado ou um escritório responsável por você por 3 anos. E aí, depois desses 3 anos, você tem que comprovar que você atuou com direito alemão, né? E depois desse processo, você consegue se inscrever como advogado alemão. Ah, legal. Então, assim, eu acho que em outros países também é assim. Não sei se na Itália, na Espanha, eu acho que na Itália tenho certeza. É parecido o processo. Uhum. Mas eu ainda estou pesquisando para saber se é necessário. Porque, assim, eu, hoje, quando eu falo de criar oportunidades, eu faço parcerias com advogados que já são inscritos. Então, eu estou analisando se é necessário ter, porque é um custo, né? É um investimento. Quando você se inscreve na ordem daquele país, é um investimento, e a gente tem que pesar isso, porque tem que ser pago. Você falando isso, era justamente o que eu queria te perguntar, a importância do networking no direito internacional. Esse eu acho que é a primeira dica que eu dou assim para todo mundo. Mesmo quem ainda está no Brasil, você consegue fazer uma carreira internacional estando do Brasil, não tem necessariamente que sair do país. Networking, sabe? E isso ninguém te ensina, é você aprendendo sozinho, chegando perto de quem já está no mercado. Claro, né? Uma troca. As minhas parcerias são uma troca. A minha parceria é assim. Eu ofereço o meu cliente e eu quero aprender também, né? Não é só 10, 20%. Não, eu quero realmente entender como é que funciona, né, todo esse processo de atendimento, porque atender um brasileiro é totalmente diferente de atender um alemão. Tem toda essa né, como que diz, essa cultura, né? Então, essa parceria que eu faço, mas normalmente as minhas parceiras, eu tenho uma parceira na Irlanda, tenho uma parceira na Alemanha, elas são inscritas já. Então, hoje eu não teria essa pressão de me inscrever na ordem alemã. Mas eu vislumbro, sim, porque como advogada autônoma, estar inscrita dá uma segurança para o cliente, né? O cliente ele se sente mais seguro, né, com o advogado que realmente está inscrito na ordem do país, porque a gente sabe que aqui fora existem muitos advogados que não tem nenhuma, não são inscritos em nada, só tem a ordem brasileira e que cometem alguns erros, né, por não conhecer a legislação. Então, quando você se inscreve, você tem que se capacitar. Então, são degraus, né, degraus que você tem que ir subindo. Sim, com certeza, doutora. E aí você estava comentando de clientes, enfim, que você trabalha em parcerias. E qual é o perfil de cliente que você costuma atender? Aonde que eles estão localizados? Pessoa física, pessoa jurídica? São mais brasileiros? São mais estrangeiros? Que tipo de demanda que mais aparece no seu escritório? Então, esse é um ponto que me fez migrar de conciliar as duas áreas. Pessoas físicas brasileiras, normalmente que não tem nenhum conhecimento do país, do idioma, e área de imigração e direito de família. Essas são as duas áreas que mais chegam até mim, né? E por onde? Pela internet. Os clientes estão na internet, Instagram, Facebook. Existem vários grupos no Facebook que as pessoas vão perguntando, fazendo perguntas que são perguntas sérias, que não é para se jogar, você tem que ir num advogado.
e é dali que eu capto, né, os clientes. Então, assim, 100% dos clientes são brasileiros. 100%. E todos da internet. Que legal. E era também, pois é, a gente está acabando puxando um assunto no outro que já vai parar. Porque não tem como, não tem Não como. tem como. Porque a próxima pergunta que eu já ia te fazer era justamente que você se posiciona como uma advogada que atua 100% no digital, né? E como que seria a sua captação e gestão de clientes, redes sociais, né? Esse é outro ponto que eu tive também que aprender, porque a minha visão, quando eu entrei no direito, né, eu comecei a estudar direito, era ter um escritório com nome na porta, né, aquela coisa muito formal. E no final da graduação, eu vi que não era o que eu queria para mim e que o mundo estava mudando. E aí veio a pandemia e concretizou o que eu já vinha pensando antes. Realmente, a internet, eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Até quem faz audiência, eu não faço audiência, consegue, em qualquer lugar do mundo, fazer audiência para o Brasil. Então, assim, não é um empecilho, sabe? O meu escritório é o meu computador, é o meu celular. Eu consigo atender gente a qualquer hora do dia, sabe? E esse é o trabalho que eu e minha parceira, a gente vem construindo, né? Criar um ambiente que seja rápido, que seja seguro para o cliente, né? Ter um atendimento que seja acessível para todos, né? Esse é um ponto também que a gente conversa bastante, porque realmente tem brasileiros que estão no exterior e não têm condição de arcar com o custo de um advogado, de um processo. Então, a gente tenta poder conciliar essas duas demandas, né? Ser acessível, ser rápido no atendimento e poder atender de qualquer lugar do mundo, pessoa de qualquer lugar. A pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo. Se tiver internet, a gente consegue prestar um serviço, né? Nossa, isso é uma maravilha, né? Olha, é algo que seria impensável há 10 anos atrás. Mas hoje não tem como, você não tem como fugir dessa realidade, porque a gente é custo, né, você manter um escritório físico, sendo que hoje o nosso trabalho é praticamente online, né? Até a aplicação para cidadania, visto, tudo é online. Na Alemanha, não. Na Alemanha, eles são bem burocráticos, eles gostam de papel, mas em outros países você consegue fazer de forma online. Então, assim, o atendimento é por vídeo, conferência, não tem necessidade da pessoa estar presente. É óbvio que se a gente crescer muito e sentir a necessidade de ter um espaço, a gente vai fazer. Mas hoje, não, tanto que ela atende da Irlanda, eu estou na Alemanha, e os clientes estão espalhados pela Europa. É maravilhoso. Eu simplesmente, eu não me vejo, eu adoro esse sistema, sabe? Online, flexível, eu faço meu horário e assim, é maravilhoso, mas é óbvio, a gente vai se adaptando também, né? Porque a internet, ela facilitou, mas também dificultou a nossa vida, porque é muita informação. É muita informação. E você fica, às vezes, bombardeado de informações que você tem que ficar... Eu perco mais tempo pesquisando, ler informação do que realmente ali fazendo petição, outro trabalho, sabe? Legal. E doutora, a gente sabe que o convênio entre a Ordem do Brasil e Portugal, ele foi rompido, né? E a gente não sabe o que vai vir por aí. Então, hoje, quais são as possibilidades para um advogado brasileiro atuar na Europa? Eu não posso falar Europa porque eu não sei, né, em todos os países. A Alemanha, então, esse é uma questão, né? É um ponto que eu até vinha pesquisando antes da entrevista. Aqui vai ter que fazer ou se inscrever como advogado internacional e atuar com direito brasileiro. Você pode trabalhar em empresas ou fazer a prova, né? Fazer toda, que não é fácil, assim, eu não recomendo, né? Fazer todo esse processo que um alemão faz para poder se tornar advogado.
é bem complicado. Mas eu acredito assim, antes desse acordo, já existiam advogados atuando na Alemanha, né? Uhum. Então, acredito que não seja... O acordo ele só facilitou a entrada de advogados brasileiros na Europa. Mas ele não é o fim, sabe? Foi suspenso, não é o fim de tudo, é óbvio. Uhum. A gente vai encontrar outros caminhos, né? Então, Uhum. assim, tem advogado que a parceria é um ponto, né? Você não precisa estar inscrito, você faz parceria com o advogado que é inscrito na ordem. E aí a gente aguarda para ver qual vai ser os próximos passos, né, dessa novela, porque realmente eu não entendo a gente sabe o motivo, mas para Portugal não faz sentido, já que brasileiros injetam muito dinheiro, né, no país, né? A gente paga a ordem portuguesa, né? Tem previdência, então assim, para eles, reserva de mercado, que é o tema que é a resposta que todo mundo levanta, não faz sentido, mas a gente tem que ver. Mas existe possibilidade, sim. Na Irlanda é outro processo para você se inscrever, você pode fazer a prova de solicitor, né? Você Uhum. pode... Então, assim, existe vários meios, mas é óbvio, né? Se existir um meio mais fácil, por que não, né? Agora é ver também, porque depende do que você quer. Se você quer trabalhar para empresas, porque tem gente que não tem perfil autônomo, talvez não seja necessário nem se inscrever na ordem. Se você já tem a ordem brasileira, não faz sentido, sabe? É mais Uhum. para quem quer trabalhar de forma autônoma, quer trabalhar em contencioso, quer ir a tribunal. Eu não quero. Então, assim, eu ainda estou avaliando qual vai ser qual a inscrição que vai se adaptar melhor aos meus planos futuros. Perfeito. Pois é, e como a doutora falou também, não necessariamente o advogado precisa se inscrever, precisa conhecer a legislação daquele país para poder exercer, né? O networking, ele é tudo. Então, o advogado brasileiro aqui, um advogado brasileiro que reside dentro do Brasil, não necessariamente ele precisa se mudar para algum país da Europa ou algum outro país do mundo, se registrar, conhecer todas as leis daquele país, se registrar. Não precisa. Então, ele estabelecendo, conhecendo os advogados de confiança com quem ele pode trabalhar em conjunto, em parceria, o trabalho flui da mesma forma, né? Exatamente, não há limite, sabe? Existe, falando de áreas, né? Existe demanda para todas as áreas. Ah, você é advogado previdenciarista, o brasileiro precisa saber disso no Brasil. Tem muito brasileiro que não deu baixa, né, em nada no Brasil, né, saída tributária, não fez essa saída. Então, assim, existe demanda para tudo, para todas as áreas. Mas é óbvio, você sai do Brasil sem muita informação, você fica perdido. Eu mesma ainda estou entendendo como é que funciona esse mercado, não está muito claro, né? Mas aos poucos você vai aprendendo. E esse é o ponto. Faça networking, converse com quem já tem experiência, quem já está inscrito na ordem. Isso aí eu acho que já dá 50% do caminho já concluído. Perfeito. E aí eu acho que também já vai entrar, eu acredito eu, que seja como umas das dicas da doutora. O que você recomenda para um advogado que esteja pensando em internacionalizar a carreira jurídica? Toda essa conversa é em cima da minha visão de 1 ano de Alemanha, né? Então é óbvio que daqui a 2 anos, se a gente voltar a conversar, talvez as respostas sejam diferentes, né? Mas hoje, eu sempre falo, faça networking e apareça. Não tem como as pessoas saberem que você existe se você não está nas redes. Hoje é essencial. Estude sobre a cultura do país que você pretende ir, né? Como é que funciona todos os aspectos, não só da questão do direito, né, de se habilitar como advogado, mas entenda como é que funciona aquele país, porque isso influencia até no profissional que você vai se tornar, sabe? Eu tenho percebido isso. E é isso, assim, networking, aparecer, estar em todas as redes, estudar sobre a cultura
e entender que imigrar não é fácil, não é esse glamour que mostram nas redes. Eu fico até preocupada, porque eu tive uma amiga que voltou, né? Ela foi para Portugal e voltou com menos de um mês, por causa da dificuldade que não é fácil, ainda mais se você tem um apego muito grande com família, né? Então, venha preparado para saber que aqui a realidade é completamente diferente, mas é possível sim trabalhar, vencer. Todo começo é muito difícil, todo início é muito difícil, até no Brasil é difícil, né? E eu faço esse trabalho de conscientizar, né? Eu sempre trago no meu canal da aba advogados que já trabalham na Alemanha há alguns anos, então cada um tem uma experiência, né? A primeira, ela nunca trabalhou de forma autônoma, então ela tem uma visão de Alemanha. Aí eu trouxe outra que já trabalha há 30 anos de forma autônoma na Alemanha, que não se inscreveu por Portugal, que é até interessante que ela veio para a Alemanha antes desse acordo, então foi outro processo de inscrição, e também tem uma visão totalmente diferente, mas o importante é ouvir de profissionais que já têm uma experiência como é que funciona o nosso mercado aqui. E todos dizem que não é fácil, o idioma não é fácil, a carreira, né, o mercado não é fácil, mas existe sim possibilidade de você atuar. E quem não tem condição de vir para a Europa, comece no Brasil, sabe? Existe essa possibilidade. Eu não sabia, e hoje eu vejo que existe muito mercado, até para empresas que querem ir para o Brasil, tem estrangeiros que querem migrar para o Brasil. Então, assim, o mundo tá interligado, né? Com certeza. Nossa, doutora, que papo maravilhoso, assim, esclareceu. Eu poderia falar de tudo. Não, é porque realmente eu acho que a doutora conseguiu esclarecer diversos pontos, assim, que vão facilitar bastante a vida de quem está pensando em internacionalizar, curiosidades mesmo, principalmente de quem está iniciando uma carreira, quem está planejando uma mudança, até de repente uma transição mesmo, né, de carreira. E eu, assim, muito obrigada de verdade aí Obrigada a você. por essa conversa. Obrigada a você. Eu estou super aberta. Eu gosto de falar sobre isso, porque é a minha experiência como novata, vamos dizer, aqui na Alemanha. E eu gosto de poder ajudar outras pessoas de forma clara, sendo objetiva, que existem sim possibilidades de vir para a Alemanha, para a Europa em geral, e começar uma carreira bonita aqui fora, porque a gente precisa também valorizar os brasileiros que já trabalham, né, já fazem o seu nome aqui no exterior. Perfeito. E se a doutora me permitir, a gente coloca as redes sociais, para quem quiser entrar em contato, quiser tirar qualquer dúvida, a gente coloca aqui os arrobinhas da doutora Aline. Ai, Tá com bom? certeza. Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.